Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler a palavra de Deus. E vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A gente pode ter um pouquinho mais de iluminação, eu pediria ajuda ali do pessoal do audiovisual, para que a gente pudesse ler juntos. Efésios capítulo 4. A partir do verso 1. Efésios 4, verso 1. Quero dar boas-vindas aos irmãos e amigos que nos veem pela internet. Eu queria que você não apenas fosse convidado a assistir o culto, mas participasse do culto conosco. Eu aguardo vocês acharem para lermos todos juntos. Se você já achou Efésios 4, dê uma olhadinha também para frente no capítulo 5, que nós vamos ler a partir do 15 depois. Então, primeiro, Efésios 4, 1, e logo depois, Efésios 5, 15. É bom sempre que a gente compreenda os livros da Bíblia, o que eles representam num conjunto das Escrituras. Efésios é um escrito de Paulo, apóstolo, à igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Por exemplo, esse nome Efésios está aqui, significa a mesma coisa que se Paulo, apóstolo, escrevesse uma carta para nós, seria assim, a igreja que se reúne em Osasco ou em São Paulo. Então seria assim, carta do apóstolo Paulo aos paulistas, ou carta do apóstolo Paulo aos osasquenses. É a mesma coisa que está escrito aqui, carta de Paulo aos Efésios, os cristãos que se reúnem na cidade de Éfeso. Ok? Deu para entender? Então, muito bem. Vamos ler a palavra de Deus. Vocês estão bem de iluminação? Está dando para ver aí? Tá? Então tá bom, que bom. O título é A Unidade do Corpo de Cristo. É bom lembrar que Paulo está escrevendo de uma cadeia. Ele está preso por falar o evangelho. O Império Romano o prende, considerando que ele é uma ameaça. E ele escreve da prisão para os cristãos que estão em Éfeso. E o que ele escreve? Escreve assim: como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes as misericórdias. Desculpe, vou ler novamente para a gente não perder o sentido todo da palavra aqui. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vocês, de maneira digna da vocação em que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Verso seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão também que ele havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele, o Cristo, designou alguns para o trabalho apostolar, outros para profetas, outros para serem evangelistas, e outros para pastores e mestres. Com qual finalidade? Com o fim de preparar os santos, os membros do corpo de Cristo, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado
até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos todos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas, nem jogados para cá e para lá, por esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos ler até aí, mas depois nós lemos o outro texto do capítulo seguinte. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por abençoar o corpo de Cristo, que se reúne aqui na Vila dos Remédios. Que ao ouvir a tua palavra, nós sejamos tocados, transformados, renovados. Dá-nos, Senhor, um espírito de humildade diante do Senhor, para que nós recebamos tudo aquilo que o Senhor quer nos dar nessa noite. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus amados, nós estamos numa campanha de Natal. Se você puder olhar para ali, para aquela faixa, campanha de Natal, Atos, quem ama se envolve. Todos os anos nós fazemos isso com o intuito de ajudar cada membro da nossa igreja, cada pessoa que está visitando a nossa igreja, a compreender o porquê que Deus chamou cada um de nós e o que Deus espera de nós. E é por isso que nós escolhemos esse ano 4 pilares que vão nos ajudar a medir a nossa temperatura espiritual. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora, se a gente pudesse dar uma nota para a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, de 1 a 5, qual nota você daria para você mesmo? Alguém se arrisca ou não? Quem acha que a nota 1, faz assim com a mão. Você acha que você está aí com 20% de aproveitamento? Quem acha que a nota 2, 40% mais ou menos de aproveitamento? Mais algumas pessoas. Provavelmente 3 vai ter mais. Quem acha que a nota 3, 60%? Está diminuindo. Eu imagino, como só faltam 4 ou 5, tem que estar nesses dois. Nota 4, alguém? Nota 5, alguém? 0, é isso mesmo? Agora que você já conheceu de nota 1 a 5, deixa eu falar de novo para você ter chance de levantar a mão. Nota 1, quem acha? Então, quem não acha nada? Não entendeu o que eu estou falando aqui, por exemplo? A pergunta é, gente, há um modo de a gente medir a nossa espiritualidade? Há um modo de a gente medir o nosso compromisso com o reino de Deus e com a missão de Deus? Diferente do que eu falei aqui em números, talvez não dá para fazer assim. Mas a Bíblia nos dá referências muito sólidas. Se a gente de fato tem um compromisso com Deus e com o seu reino e com a sua missão, ou se não. Por exemplo, uma das coisas que ajuda a gente a entender é o quanto eu, Manu, ou você, o seu nome, está comprometido em se tornar a cada dia mais parecido com Jesus. Isso é um sinal. Se no meu dia a dia, se você no seu dia a dia está se parecendo mais com o nome de algum artista e menos com Jesus, você deve se preocupar. Por exemplo, a cultura popular moderna chama de cosplay quem se veste parecido com um artista, não é verdade? Tem o cosplay do Elvis Presley, é aquele cara que bota um franjão, bota uma brilhantina, bota uma calça lá e sai cantando aí I Love Me Tender. Isso é um cosplay do Elvis Presley. Só que
No sentido que eu estou falando aqui, um sinal de que a gente está com a nossa saúde espiritual em dia é o quanto a gente se parece com Jesus. Como Jesus agiria no meu lugar? Eu estou agindo assim? Agora, há um elemento que é fundamental nessa medição da nossa espiritualidade. Chama-se adoração. O que é adoração? Adoração é a minha expressão da experiência da minha vida que mostra o quanto eu sou íntimo de Deus. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para a gente ficar ou mais confortável ou menos confortável. Você é íntimo de Deus? Você conhece Deus? Vocês são crentes evangélicos? Então tá bom. Então deixa eu falar de novo aqui. Vocês amam a Deus e conhecem a Deus? Então a próxima pergunta precisa ser coerente com isso. Você tem gastado tempo com Deus? Porque não faz sentido eu dizer que amo a Gislene e não gastar tempo com ela. Não é verdade? Se eu digo que amo a Deus, eu devo investir tempo no relacionamento com Deus. É por isso que eu fiz a primeira pergunta. E esse é um sinal de vitalidade espiritual. O que é adoração? Adoração é eu amar a Deus de tal forma que eu não posso passar um dia sem ter um relacionamento pessoal íntimo com Ele. O nome disso é adoração. Adoração não se limita a gente cantar aqui. Adoração não é uma música gospel. Adoração é você ter uma reverência e um amor tão grande pelo Criador de todas as coisas, que você, se passar um dia sem meditar na palavra dele, você se sente meio sem rumo. Se você não fizer uma oração que te aproxime da mente de Deus, a sua mente também não fica frutífera. Isso é adoração. Quando a adoração faz parte da nossa vida, isso é um bom sinal da nossa saúde espiritual. Esse foi o tema de 3 domingos atrás. Mas tem um segundo sinal. O segundo sinal é o que nós chamamos de edificação. É o quanto, é a medida, é o grau que a gente está sendo parecido com Jesus. Porque, por exemplo, se a gente pegar assim, sei lá, digamos que o pastor Rogério, ele resolva, tem uma ideia não muito feliz de ficar parecido comigo, pastor Manu. Aí um dia ele aparece com um sapato igual ao meu. Aí você olha para o Rogério e fala assim, tá parecido, Rogério, mas é só o sapato. Aí no outro dia ele falou, não, vou pegar aquela camisa lá bonita da campanha e vou. Aí no outro dia ele chega com um sapato e mais a camiseta vermelha. Já está mais parecido. Aí no outro dia ele aparece aqui calvo. Glória a Deus. Isso mostra que ele está numa caminhada de se parecer. Essa ideia não é tão boa assim, mas em relação a Jesus Cristo é muito boa. Porque Jesus Cristo tem 9 características centrais. O fruto do Espírito está em Jesus. Então todas as características do fruto do Espírito estão reveladas na vida de Jesus. Por exemplo, Gálatas 5:22 vai nos dizer assim: o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor. Nós sabemos se a gente está sendo edificado na vida, quando na vida da gente aparece mais amor. Eu não sei se você teria coragem, e até mesmo eu teria coragem. Quantos são casados aqui nessa noite? Casados. Os homens. Quantos de nós aqui teríamos coragem agora de olhar para a esposa e dizer assim, eu estou sendo mais amoroso ao longo dos meses e anos com você? O que você acha? Porque, Chico, é o único modo da gente saber se a gente está sendo parecido com Jesus Cristo, né? Eu sei que os homens ficaram numa saia justa. Deixa eu aliviar para os homens. Mulheres casadas, levantem as mãos aqui, mulheres casadas. Então, você seria capaz de olhar no fundo dos olhos do seu esposo e dizer assim, meu bem, eu estou crescendo em amor em relação a você e sendo mais parecida com Jesus Cristo? Teriam essa coragem de fazer?
Não, porque isso é o sinal da nossa saúde espiritual. A gente teria que fazer isso não só com amor, mas com a paciência. Se falar sobre paciência, pastor, vai ter que ter encontro de casais aqui de segunda a sexta. A gente tem que crescer em fidelidade, ou seja, não sermos mascarados. Falar o que está sentindo, não mentir com o coração e com as palavras, isso vai fazendo a gente mais parecido com Jesus. Domínio próprio, que é uma característica de Cristo. Já pensou se a gente olhasse assim, pais e filhos? O filho chegasse para o pai e falasse assim, pai, eu estou tendo mais domínio próprio, o senhor tem percebido isso em mim? Por exemplo, as 249 horas por semana que eu ficava no videogame, eu estou ficando mais com domínio próprio agora? As esposas que têm maridos que gostam muito de esportes, e eles olham assim e falam assim, o marido tem coragem de falar assim, meu bem, vê se eu estou mais parecido com Jesus. Por exemplo, semana retrasada eu gastei 80 preciosas horas com futebol, jogando e vendo na TV. Essa semana eu dei mais tempo para você do que o meu time do coração. Isso é um sinal que você pode estar crescendo ou não. Ou não. Isso é edificação. Parece que eu toquei no coração de algumas pessoas, não foi? Eu senti algumas pessoas com a mão no coração, eu até achei que podia ser um princípio de infarto ou coisa do tipo, mas eu acho que não era isso. Mas se você não ouvir isso da palavra de Deus, de quem mais você vai ouvir? Então é por isso que nós pregamos que nós estamos sendo edificados e Deus quer que a gente cresça, tendo como referência Jesus Cristo. E quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito a gente sabe o grau que a gente está se aproximando de ser como Ele é, que é o grande propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, Deus me deu a oportunidade de ser pastor na vocação e servir como economista, que é a minha profissão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o propósito de Deus não é me fazer economista, e nem é fazer você advogado, e nem é fazer você professor, não é. Isso é um meio, porque o objetivo de Deus é fazer você mais parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Você pode ser um professor, um advogado, uma dona de casa, um empresário, mas isso é um meio e não um fim. O meio é você ser um empresário parecido com Jesus Cristo. É ser um professor parecido com Jesus Cristo. É ser um músico parecido com Jesus Cristo. É assim que nós vamos sendo edificados. E hoje é um terceiro aspecto do que é a gente se parecer com Cristo. Se o primeiro pilar é a adoração, o nosso relacionamento pessoal, o segundo, edificação, é quando a gente sabe quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós começamos a fazer as coisas certas, as coisas que Deus espera de nós. Mas olha que curioso, hoje nós lemos um texto bíblico em que nós vamos ver que todos nós, gente, sem exceção, todos nós somos filhos de Adão. E você, mulher, é filha de Eva, não tenha dúvida disso. Os homens, filho de Adão. E as mulheres, filhas de Eva. Como é que a gente sabe disso? É que a mesma coisa que aconteceu com o primeiro casal, também acontece comigo e com você. Por exemplo, quando Deus chama Adão, e ele tinha pecado contra Deus, e diz assim, Adão, por onde você anda? O que Adão diz para Deus? O que Adão diz para Deus, gente? Vocês leem a Bíblia Sagrada ou não? Onde você está? A resposta de Adão a uma pergunta existencial é a nossa. É a mesma nossa. Eu sei que na cabeça da gente vem uma ideia apenas do Jardim do Éden, Adão passando lá pelo Vila Lobos da antiguidade, e Deus olhando para ele e fala assim, Adão, você está escondido em alguma árvorezinha. Mas não é isso, gente. É uma pergunta existencial. Aonde você está em relação a mim? O que é que você está fazendo com a sua vida em relação à vida que eu projetei para você?
O que você está fazendo com as habilidades que eu te dei? Essa é a pergunta de Deus para nós. E nós, com frequência, respondemos como Adão. A gente fala assim: Senhor, eu estava com vergonha do Senhor porque eu fiz o que o Senhor tinha dito para eu não fazer. Seja sincero, cada um de vocês já passou por essa situação que Adão falou com Deus? Já passou? Você já passou, gente? Você fala: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu tinha que fazer outras coisas, e eu não fiz, e o que eu fiz, eu estou certo agora que não era a tua vontade. Já fez essa oração, gente? Eu já fiz ela algumas vezes. E é bom que você faça essa oração, porque mostra que você ainda tem algum juízo crítico. O pior é quando a gente nem tem mais essa percepção. Então, para a gente ser curados dessa doença que esteve em Adão, chamada pecado, que nos separa de Deus e que faz a gente responder como Adão respondeu, eu queria falar em alguns minutinhos 3 coisas para você. A primeira dela é: nós precisamos ser reconciliados com Deus. Sabe o que Deus está fazendo com você, dia e noite? É reconciliando você com Ele. Olha aqui para mim, para você não perder a sua percepção, e mantenha a sua Bíblia aberta, não perca a sua atenção não. Deus está usando todas as coisas na sua vida para reconciliar você com Ele. Deus dá coisas boas para você porque Ele te ama, para te aproximar dEle. Deus disciplina você quando você faz coisa equivocada para reconciliar você com Ele. Deus dá uma grande alegria num dia para que você fique alegre, se aproxime dEle e o agradeça. Mas Deus pode deixar você passar por uma grande decepção, justamente para que você olhe para Ele. O trabalho de Deus é nos reconciliar com Ele, e para isso Deus vai utilizar todas as coisas da nossa vida para fazer isso. E sabe de uma coisa? Nós seremos pessoas de visão quando a gente falar assim: Senhor, eu não sei o porquê eu estou passando por essa determinada coisa, mas eu sei que o Senhor vai usar essa circunstância para me fazer mais parecido com Jesus Cristo. Amém, gente? Então é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de falar com vocês é: Deus não está só nos reconciliando com Ele. Deus está reconciliando a gente com a gente mesmo. Porque não tenha dúvida, gente, cada um de nós, quando afetados pelo pecado, a primeira coisa que a gente perde é nossa identidade. Vou mostrar biblicamente para você como é verdade isso. A primeira coisa que você perde quando você se afasta de Deus é saber quem você é, a sua identidade. Eu não sei se você já experimentou isso, mas provavelmente sim. Quando você percebe que está afastado do propósito de Deus, que a palavra de Deus já não é uma coisa que envolve você, que a oração não faz mais parte do seu dia a dia, e vem vindo aquele cansaço espiritual, aquela falta de desejo pelas coisas de Deus, aquela falta de vontade de se reunir ao corpo de Cristo, sinal amarelíssimo para você, ou talvez sinal vermelho até. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça é: será mesmo que eu sou uma pessoa chamada por Deus? Olha a dúvida da identidade. Será que eu sou mesmo um filho de Deus? Porque a primeira coisa que nos afeta é isso. Quando eu e você pecamos e entristecemos o Espírito de Deus, a primeira coisa que Satanás vai tentar colocar na nossa mente é: tá vendo? Você não consegue ser um filho de Deus. Tá vendo? Você falhou de novo. Tá vendo? Você fez o que não era para fazer de novo. Por quê? Porque ele sabe que se atacar a nossa identidade, vai fazer com que a gente não saiba nem quem nós somos e nem qual é o nosso propósito de vida. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos deu o Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo a você, meu irmão, minha irmã. E sabe o que o Espírito Santo faz? Ele comunica ao nosso coração, no meio da nossa dor,
do nosso pecado, no meio daqueles arrependimentos que rasgam a nossa alma, você é um filho amado de Deus. Receba o perdão do Senhor. Se reconcilie de novo consigo e com Ele. Se levanta de novo. Aí vem aquela expressão linda da Bíblia Sagrada que diz assim: o justo pode cair quantas vezes, gente? Quantas? 7 vezes. E talvez você tenha estranhado isso. E você fala: mas pastor, justo não cai. Quem cai é pecador, não é não. Aliás, a Bíblia diz que só tem 2 tipos de pessoas. E ambos são pecadores. É o pecador que tenta ignorar Deus e o pecador arrependido que busca Deus. Só tem esses 2 tipos de pessoas. Ou você é um, ou você é outro. É por isso que a Bíblia vai dizer que o justo, ou seja, o pecador arrependido, pode cair 7 vezes. Mas nas 7 vezes ele será levantado pelo Senhor. É isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. Deus está recuperando em você a sua identidade. Você é filho de Deus. Você está no corpo de Cristo. Você é amado do Senhor. E se a sua vida estiver de olho em Cristo, para você se parecer com Ele, mesmo quando você cair, você não vai ficar caído, porque o Espírito do Senhor vai levantar você de novo. Aliás, é o que Ele está fazendo por você estar aqui hoje. Não foi você apenas que se trouxe aqui. Foi o Espírito de Deus que está levantando você, colocando de pé e falar assim: olha, tem um monte de coisa de fora do lugar, mas eu vou fazer uma obra de arte em você, que cada dia você vai se parecer mais com meu Filho Jesus Cristo. Amém, gente? Terceira coisa e última que eu quero falar para você hoje, é que além de Deus estar reconciliando a gente com Ele, e a gente com a gente mesmo, com a nossa identidade, Deus não salvou você apenas de uma coisa, do inferno, por exemplo. Deus salvou você, preste atenção, para alguma coisa. Eu vou repetir para que você não perca o raciocínio. Deus não salvou você apenas para você estar livre do inferno, ou livre dos espíritos malignos. Claro que é isso, mas não é só isso. Deus salvou você para ser um tipo de gente. Que tipo de gente? Gente parecida com seu Filho Jesus Cristo. Gente que o Espírito Santo está moldando. E Deus vai levar cada dia da sua vida para transformar você na pessoa ideal que Ele criou para ser. Isso envolve que a gente, não basta a gente ser salvo. Deus, quando nos salva, não nos salva apenas particularmente. Deus salva você para incluir você no corpo de Cristo, a igreja. Eu vou repetir isso para você não esquecer. Quando é que eu sei que eu estou cumprindo a vontade de Deus? Quando é que eu sei que a minha saúde espiritual está crescendo? É quando eu estou reconectado com Deus, quando eu recupero a minha identidade em Deus, mas sobretudo quando eu estou incluído no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo. Aqui eu faço uma pequena observação. A maioria de nós aqui cresceu num ambiente que de alguma forma você experimentou a cultura cristã, seja na igreja católica ou na igreja protestante, porque o Brasil, pelo menos 95% dos brasileiros passaram por essa cultura. E muitos de nós fomos ensinados a ir à igreja. O católico, por exemplo, ele tem lá os sacramentos, tem os dias certos, tem a hóstia para comer, e isso faz dele uma pessoa que acha que tem um relacionamento com Deus porque ele vai à igreja. Quem é a igreja? A igreja é um prédio. A igreja é um sacerdote que dá a hóstia para alguém. Isso é uma ideia. Já os evangélicos também criaram uma ideia. Construíram catedrais e acharam que ir à igreja era ir a um prédio. O que é a igreja? A igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem e que tem um lugar pequenininho chamado púlpito que é santo. Se você está com a vida errada, cuidado
Cuidado. Cuidado que na igreja você pode alguém orar e você cair. E se você subir no púlpito então com a vida errada, aí Deus pode fulminar você. Nós não crescemos com essa ideia, gente? Aí nós consertamos a nossa teologia, porque estava errada mesmo. E a gente aprendeu que não, a igreja sou eu. O culto quem faz sou eu, é a minha pessoa. Deus habita dentro de mim. Ó, que ótimo! Nós melhoramos. Não achamos mais que é o templo, que é a igreja. Somos nós. Mas nós continuamos errando numa terceira coisa. Você e eu só somos igreja como pessoas se nós estivermos incluídos no corpo de Cristo. Se nós não estivermos no corpo de Cristo, nós não somos igreja, conforme a Bíblia Sagrada. Pastor, então quer dizer que eu não posso tomar a ceia assistindo a televisão com um pastor pregando lá dos Estados Unidos? Não pode não. O que você vai tomar é suco de uva e só isso. Se você gostar, está tudo certo. Mas isso não é ceia. E se eu comer o pãozinho com um missionário tal, fazendo isso é ceia? Não, não é ceia. Porque você precisa estar incluído num corpo. Você precisa cultuar junto. Então não dá para você fazer isso estando uma pessoa aqui e a outra no Canadá. É por isso que a Igreja de Deus se reúne no Canadá, na Austrália, na África e na Vila dos Remédios. Por que na Vila dos Remédios? Para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na Vila dos Remédios. Entendeu? Pastor, mas por que mais que eu só sou igreja quando eu estou incluso no corpo de Cristo? Da mesma forma que a minha mão só é mão se ela estiver incluso no meu braço e no meu corpo. Se alguém vir aqui e partir a minha mão, ela não é mais mão saudável. Por quê? Porque ela não está mais ligada no corpo. Mas alguém pode falar, mas pastor, mas tem dedo ainda. Tem aqui a digital ainda. Pois é, mas ela já está morrendo. Por quê? Porque ela foi desligada do corpo. Então, Deus salvou você, não é apenas para tirar você do inferno, não é apenas para você achar que Deus vai fazer você prosperar em todas as coisas, embora Deus possa fazer isso. Mas Deus criou você para um objetivo. Qual é o objetivo? Inserir você no corpo de Cristo. Para que inserido no corpo de Cristo, você utilize os seus dons. Assim como a mão pega, o pé anda, assim como o olho vê, assim como o ouvido ouve. Deus espera que cada um de nós frutifique no corpo de Cristo, depois que Ele nos inseriu no corpo de Cristo. Amém, gente? Você está entendendo isso? Você pode levantar a sua mão assim comigo e dizer, Senhor Jesus, põe essa mensagem dentro do meu coração. A igreja não é o pastor, não é o prédio, não é o púlpito, nem eu sozinho. A igreja é o corpo. É o corpo com seus membros, com seus dons. Eu sou igreja. Se a igreja está com qualidade, é porque a minha vida espiritual está com qualidade. Se a igreja está sem qualidade, é porque eu estou falhando na minha vida espiritual. Porque eu sou corpo. Eu estou unido à igreja. A igreja sou eu. E eu sou a igreja. Você pode aplaudir a Deus por essa consciência de fé? Isso é evangelho de Jesus. Todos estão aos pés da cruz. E todos têm uma função no corpo de Cristo. Agora abra sua Bíblia comigo e eu termino a mensagem. Você vai ver como a palavra de Deus vai falar ao seu coração em Efésios capítulo 5, verso 15. Para que é que você foi chamado? Você não é a pessoa que foi chamado para consumir religião. Antes que a gente leia esse texto, olhem bem aqui para mim. Só há um modo da gente saber se a nossa vida espiritual está sendo saudável em relação à igreja. É saber se a igreja está sendo igreja. Deixa eu explicar isso melhor para você. Nós estamos vivendo numa época hoje que as pessoas têm enfraquecido na fé. Tem lhes faltado entendimento. Tem faltado paixão pelas coisas de Deus. E por que isso tem acontecido?
Paulo vai dizer que isso acontece em Coríntios 11, porque vocês não discerniram o corpo de Cristo. Por isso há entre vocês muitos doentes e outros como dormindo. A razão de que nós estamos fraquejando na fé, a razão que você não tem acessado a sua família com o Evangelho, a razão que revoluções não têm acontecido no nosso dia a dia, é porque nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. Quem é a igreja? O que é a igreja? E como eu estou inserido no corpo místico de Cristo? Agora olha que texto belo que nós vamos ler agora. Efésios 5, do verso 15 ao 21. Você já achou? Eu quero ler junto com você. Eu não sei, nós achamos, essa é a versão NVI, é isso? Eu tinha pedido a NVT, eu não sei se conseguiram, sabe me dizer, Tony? Então vamos ler nessa mesma versão mesmo. Efésios, capítulo 5. Efésios 5, verso 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa é a adoração. Vou repetir aqui. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ou seja, vejam se vocês estão adorando a Deus no seu dia a dia. Continua o verso. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. E o que o sábio faz? Verso seguinte: aproveitando ao máximo toda oportunidade, porque os dias são maus. Em outras palavras, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Verso seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por favor, olhe para mim aqui, eu preciso dizer isso para você. Eu tenho conversado com pessoas, e às vezes entristece o meu coração, como há um engano sobre o projeto de Deus para nós. Eu tenho conversado com pessoas que dizem assim: mano, tudo que eu quero é estar bem formado, fazer bem uma faculdade, tudo que eu quero é me dar bem na minha carreira artística e atingir um objetivo, tudo que eu quero é ser um empresário de sucesso. Você está extremamente equivocado sobre isso. Porque a Bíblia está dizendo que o que importa é a vontade de Deus ao seu respeito. E às vezes ser o que você está querendo ser é o caminho mais curto para a morte da sua alma. E é por isso que a Bíblia está dizendo aqui enfaticamente: usem a inteligência de vocês, o bom senso, use a palavra de Deus para descobrir qual é a minha vontade em relação a você. Você já imaginou nós chegarmos diante de Deus um dia, meus amados, e a gente falar assim: Senhor, eu fiz isso, eu estudei, eu trabalhei, eu corri, eu fiz um monte de coisa, e Deus falou: eu vi tudo isso. Você fez um monte de coisa mesmo, só não fez o que eu te pedi para fazer. Você já pensou você diante de Deus? Ouvir isso. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo assim: preste atenção na vontade de Deus para a sua vida. Tudo que Deus dá a você são meios, mas o final é fazer você produtivo no reino de Deus. Continue lendo comigo, olha que texto belo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Olha que texto lindo. Sabe o que é vinho aqui representado? Não se embriague com sucesso. Não se embriague com a fama. Não se embriague com o dinheiro. Por quê? Porque essas coisas não trazem liberdade. No máximo elas trazem libertinagem. E toda libertinagem aprisiona. Continue lendo comigo. Mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos,
se reúnam como corpo de Cristo, cantem ao Senhor salmos, falando entre si com hinos, exalte ao Criador de todas as coisas, falando entre si com cânticos espirituais, ministrem a vida de alguém que está precisando, encorajem ele na fé. Isso é ser corpo. Falando entre si com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, e cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo termina a avaliação dele, da avaliação espiritual de uma comunidade viva, e ele diz assim, é como se ele chegasse assim, comunidade do Vila dos Remédios, sabe quando uma comunidade está viva? E ele mesmo responde, quando vocês se sujeitam uns aos outros por temor a Jesus Cristo. Amém, gente? Você sabe que a sua vida espiritual está no corpo, viva, quando você aprende a se sujeitar a Deus. Aí nós vamos ver o apóstolo Tiago dizendo assim, Pedro também vai nos ensinar, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Diabo aqui não é só uma pessoa, é um conceito, é orgulho. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao orgulho, e ele fugirá de vocês. Esse é o grande exemplo para a vida. Quando a gente olha para essas coisas todas, a gente vai aprender que um dia, um cientista chamado René Descartes, disse assim, eu penso, logo eu existo. Eu raciocínio, eu tenho dúvidas, logo eu tenho certeza que eu existo. Mas o René Descartes estava parcialmente certo. A Bíblia vai mandar a gente pensar também. Cristão é alguém que pensa, que raciocina, que reflete. Essa história de que cristão é gente tosca, gente que não sabe de nada e que por isso que vai para a igreja, não é uma ideia bíblica. Se alguém quer ser assim, não está sendo um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus buscam conhecimento, sabedoria e crescem em humildade, em domínio próprio, no fruto do Espírito. O René Descartes achava que uma pessoa ser atenta, inteligente, já valeria a pena para uma vida boa. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer outra coisa. E o que vai dizer a Bíblia Sagrada? Quando eu estou no corpo, quando eu comungo, aí eu existo como igreja. Amém, gente? Não é quando você faz alguma coisa para impressionar, mas é quando o corpo de Cristo faz uma coisa que impressiona a sociedade e você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Se você puder levantar sua mão comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu aprendi nessa noite que eu sou igreja, mas eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja quando eu comungo, quando eu estou no corpo, e no corpo os meus dons são utilizados, o meu tempo é utilizado, os meus recursos são utilizados, e os meus dons são utilizados. Aí eu estou vivo, e aí a comunidade de Jesus vai ser luz para o mundo e sal da terra. É assim que nós somos, a igreja de Jesus. E contra essa igreja viva, dinâmica no poder do Espírito, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu digo isso em nome de Jesus e profeticamente, que eu serei igreja no corpo de Cristo, e nenhum mal, nenhum orgulho, nenhuma das seduções desse mundo vai me separar do amor de Cristo Jesus. Nem as portas do inferno vão dar contra a minha vida, porque eu estou escondido em Jesus Cristo, coberto pelo amor de Deus e acolhido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, amém.
Que Deus te abençoe, em nome do Senhor, para a glória de Deus.